Vala! Melkor! Pink Floyd! Arda! Escuridão! Farol! Primeira Era, capítulo 2. Arda. Como eu disse no episódio passado, Melkor não gostou nem um pouco dessa história de luzinha no mundo. Então, traquinas que só ele, Melkor deu uma bica em cada um dos faróis, derrubando os dois. E a queda dos faróis ela foi tão absurdamente gigantesca que ela rachou um pedaço da superfície do mundo, transbordando aquele mar que ficava no meio do cupcake, lembra? Enfim, o mundo rachou no meio e afundou, e assim se formaram dois continentes, um do lado leste e outro do lado oeste, separados por um grande mar que agora se estendia por uma porção bem maior da superfície de Arda. E esses dois continentes eram ligados apenas por um pequeno filete de gelo de terra congelada. Enfim, o mapa mundi, o desenho que ficou na superfície parecia um pulmão, sabe? Com um continente no leste, outro no oeste, o troço ligando eles no meio, e em volta tudo água. Não que em volta de um pulmão tenha água, que se tiver você morre, sabe? Enfim, o continente que ficava a oeste é chamado de a Terra-média, e o continente que fica ao leste é chamado de Aman. Acontece que os Vala estavam trabalhando muito nessa parte mais a oeste, então todas as criações dele praticamente estavam lá. E Aman era como se fosse uma página em branco, não tinha muita coisa, eles não tinham criado muita coisa lá. Inclusive na Terra-média, onde ficava o Túmulo, a morada de Melkor. E depois dessa, os Vala falaram: ah, meu irmão, foda-se, vamos deixar esse cara lá no continente dele, a gente tem uma parada nova, vamos começar do zero, vamos ficar tranquilo na nossa, deixa esse cara aí na Terra-média e a gente vai pra Man aqui fazer o nosso, beleza? E todo mundo concordou com isso, então os Vala, exceto Melkor, foram todos pra Man. E lá, os Vala fundaram Valinor, ou as Terras Imortais, onde nada morre. Daí o nome, né? O caminho que ligava a Terra-média a Aman era, assim, intransponível. Era só gelo, puro gelo, tipo Antártica. Nenhuma criatura viva conseguiria passar por ali, então não tinha perigo dos bichos escrotos de Melkor e zoar Aman também. É, como diria o Bear Grylls, essa parte é um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Em Valinor, os Valar fizeram coisas ainda mais belas do que suas obras na Terra-média. Eles decidiram que ali, naquela terra maravilhosa, ia ser onde ia ser a morada dos filhos de Eru e Ilúvatar, os elfos e os homens. Então deram a Terra-média como massa falida e falaram: ah, foda-se, Melkor faz o que ele bem entender lá, a gente cria tudo do zero aqui e é isso. E todos eles assumiram belas formas terrenas, porque eles sabiam que o momento do despertar estava se aproximando. Só um Valar permaneceu na sua forma espiritual sem nunca tomar forma física. Esse era Ulmo, o Senhor das Águas. Ele vivia em forma espiritual nas profundezas do oceano, esculpindo belos rios na Terra-média, o qual seu coração nunca conseguiu de fato abandonar. Manwë, que era o líder dos Valar, inclusive era por isso que Melkor tinha tanta inveja dele, foi designado pelo próprio Eru Ilúvatar para governar Arda, o mundo. E ele estabeleceu seu trono num templo que ele fez para ele mesmo, né? Egocentrismo pra quê? Onde ele poderia ver tudo o que acontecia em Arda inteira, em Aman ou na Terra-média. E ele só conseguia fazer isso porque a sua esposa, Varda, aliás, Varda é um nome muito escroto, cara. Eu vou chamar ela como os elfos chamam, Elbereth. Ela designou águias a Manwë, que viam tudo o que acontecia na Terra-média em Aman e reportavam a ele. E sim, são aquelas águias do Senhor dos Anéis. The Eagles are coming! E o líder delas se chama Gwarrin e Garn. Ah, tá escrito aí. Elbereth criou muitas coisas bonitas em Aman, em Valinor e deixou o lugar maravilhoso. Mas sem dúvida, a maior das suas criações foram as duas árvores de Valinor. Uma prateada e a outra dourada. Eu digo que são as criações mais maravilhosas dela, porque se você se lembra, como eu te falei, o mundo era todo escuro até os Valar criaram os faróis que Melkor destruiu. E agora, como eles foram destruídos, de novo, tava tudo escuridão. Só que as árvores, cara, elas tinham luz própria. Uma prateada e a outra dourada, como eu falei. E elas iluminavam toda a Aman, deixando tudo ainda mais lindo, com uma luz mesclando tons de prata com ouro. Era tipo como se fosse um crepúsculo infinito, só que mais bonito ainda. Cara, era muito foda assim, sabe? Banhado pela luz das árvores, Valinor parecia um paraíso. Mas vamos lá, seguindo em frente. O Valar chamado Aule era considerado o mestre dos ofícios, e ele fundou cidades e criou ferramentas e objetos e tudo mais.
Foi ele que criou a morada dos filhos de Ilúvatar que estavam para chegar e ele estava se preparando para ensinar as suas artes e conhecimentos para todos eles. Aule era tipo o pedreiro da galera. E também havia Mandus, o senhor dos sonhos e das almas. Ele construiu os Salões dos Mortos, afastado de Valinor, no sul de Aman. Lá ele receberia os espíritos daqueles cujos corpos já estavam cansados demais para comportá-los. Mandus era um cara justo e ele foi designado a julgar o valor que os filhos de Ilúvatar tiveram em vida quando eles chegassem aos seus salões. Então ele designaria uma sentença a ser cumprida dependendo de cada um, para que então finalmente os seus espíritos pudessem sair dos salões dos mortos e ir direto ao seu destino, seja ele qual for. Porém, contudo, todavia, enquanto Valinor florescia, cheia de coisinhas e blá blá blá, e luzinha e os caralho, a Terra-média continuava abandonada à escuridão. E como já é de conhecimento popular, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, tal qual um adolescente quando os pais viajam, Melkor abriu as portas de Uhtúrno e começou a gritar: "Ah, uhul! A Terra-média é nossa! Ah, uhul!" Então, para fazer sua farofa, mas para fazer a farofa bonita, Melkor abriu o cu gigante e de Uhtúrno saíram todas aquelas criaturas escrotas comandadas por ele. E eles foram que nem bosta saindo de um cu, escrotizando tudo que eles viam pela frente. Aí a galera foi a loucura, tava tudo liberado, o nego podia fazer o que quisesse, era orgia pra todo lado, o nego não tava nem aí, queimava a floresta, cagava em tudo que é lugar, mijava, era um inferno, carnaval no Rio de Janeiro. Exceto Melkor, porque Melkor, ele é um cara safo, ele é um cara entendido das coisas, ele sabia que se ele cutucasse os irmãos dele até um certo ponto, aí o nego não ia aguentar mais e ia lá meter a porrada nele. Mas ele é muito esperto, pegou e foi de fininho, foi devagarinho, foi só vendo de qual era, colocar só a cabecinha. E quando ele viu que não ia dar nada, amigo, quando ele viu que os caras deixaram de lado mesmo a parada, bicho, aí, meu irmão, aí foda-se. Aí Melkor declarou que a Terra-média era independente de Aman e os caralho, que não tinha porra de vala nenhum. E meio que de longe assim bateu no peito e falou: "Quero ver quem vai aqui mexer comigo. Vem cá, seus bosta", que eu não sei que lá, porque ele sabia que ninguém tava ouvindo porra nenhuma. Enfim. Ele queria era se tornar o dono da Terra-média. E nenhum dono de lugar nenhum vive na porra de um cu no meio do nada. Então, bem ao norte, Melkor ergueu uma cadeia de montanhas em formato circular, numa parte onde os Valar ainda não tinham construído nada, era só um deserto. Então, no centro desse círculo, ele ergueu 3 vulcões gigantescos. Os 3 vulcões irmãos se chamavam Tangorodrim, e lá Melkor construiu sua fortaleza. E ainda a região em volta desse Tangorodrim, dessas 3 montanhas, cercada pelo outro círculo de montanhas, que era só um deserto, ficou escrota, ficou inabitável, ficou cheio de rio de lava, geyser de lava, o próprio ar que se respirava era poluído, era venenoso, era um lugar horroroso. E como eu disse, cercado por esse paraíso maravilhoso, no meio dos 3 vulcões, Melkor construiu sua fortaleza, a fortaleza de Angband, dessa vez, né, acima do solo. Na verdade, Angband ficava realmente acima do solo entre os 3 vulcões, mas a maior parte da fortaleza ainda ficava no subsolo. Eu acho que ele gostou de morar num cu, enfim. Na sua nova morada, imponente e terrível que se erguia na planície negra, Melkor e Sauron controlava toda a escrotidão da Terra-média, e lá Melkor se declarou o Senhor da Terra-média. Um senhor sombrio, para uma Terra-média sombria, sentado num trono sombrio no alto de uma fortaleza sombria. Mas pra falar um pouco de Angband, Melkor, ele tinha o cu trancado com o negócio dos Valar vir escrotizar ele. Então ele construiu, junto com Sauron, a fortaleza perfeita. Ela era militarmente perfeita, era intransponível. Os seus altos muros de concreto e ferro queimado se erguiam imponentes no horizonte, entrelaçando construções horrendas entre os 3 vulcões, com algumas janelas que de vez em quando cuspiam algum fogo, mas sempre escuras. Labaredas de fogo dançavam nos pátios e rios de lava serpenteavam por toda a fortaleza, descendo dos topos dos Tangorodrim até chegar lá embaixo, sobrepujando-se sobre aquele solo podre e nojento. E a Terra-média ficou nesse estado deplorável durante bastante tempo, até que certo dia, ou noite, porque só tem noite na Terra-média por enquanto, um estranho clarão prateado surgiu pálido no horizonte, vindo lá da direção do lago Cuivienen.
E como o Melkor já expressou anteriormente, ele não gosta muito de luz. Então ele mandou uma porrada de servo dele lá investigar essa porra, o que era isso, acaba com isso, pelo amor de Deus. Só que eles voltaram todo fudido, falando que quando eles chegavam perto daquela luz, eles se machucavam. Então Melkor disse: caralho, só pode ser os Valar. Deixa que eu mesmo vou lá ver. When the cold of winter comes, starless night will cover day in the veiling of the sun. We will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, bem-vindo ao Easter Egg, ou Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, bom nome inclusive, Ovo de Páscoa. Vou chamar essa parte aqui de Ovo de Páscoa. Enfim, bem-vindo ao Ovo de Páscoa que a gente vai fazer no final dos episódios. Na trivia de hoje eu vou falar um pouco sobre os anões. Os anões foram criados nas raízes do mundo e era a intenção que eles despertassem junto com os homens e os elfos, ou qualquer um dos dois que viesse primeiro. Só que o problema é que eles não foram feitos por Eru e Ilúvatar, que nem os homens e os elfos. Eles foram feitos por Aule, o Valar, mestre dos ofícios. E por causa disso, eles herdaram toda a habilidade que Aule tinha para lidar com os ofícios. E apesar de mais pra frente os elfos também serem muito bons nessa arte, os anões são impecáveis. Qualquer coisa que eles faziam, construíam, ornamentavam, ficava impecável. Era perfeito, era lindo, era maravilhoso, era com a precisão de um deus. Aule fez os anões com a intenção de ajudar os homens e os elfos a combater Melkor. Ele fez justamente nessa época, quando Melkor estava escrotizando tudo. Então, por causa disso, os anões já foram pré-designizados? Enfim, eles foram feitos para poder combater as criaturas bizarras de Melkor. Então eles são naturalmente resistentes a qualquer tipo de bosta que o Senhor do Escuro possa jogar na cara deles. Mas, como eu disse, é um problema eles terem sido criados por Aule e não por Ilúvatar. Porque quando o Papai Todo-Poderoso descobriu o que Aule tinha feito, ele virou para Aule e falou: bonito, hein, garoto? Então Eru mandou que Aule eliminasse essas formas de vidas bizarras que ele criou. Só que no momento que Aule estava erguendo o seu martelo, Eru viu que dentro dos anões havia o fogo imperecível, uma alma, e eles tinham um livre-arbítrio. Então, pelas próprias regras de Eru, que sabe-se lá o que são, eles não poderiam ser mortos, e assim ele permitiu que os anões vivessem. E graças a isso, hoje eles estão aí, fazendo a alegria de boa parte dos jogadores de RPG. Um abraço!